Fala galera, beleza? Quadreiro velho! E hoje a gente vai falar sobre essa polêmica, sobre esse momento estranho que a gente tá vivendo, em que a Sony pediu de volta o Homem-Aranha e não vai deixar mais ele fazer parte do MCU. Legal? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu tô com umas ideias aqui. Cara, normalmente esse é o meu formato para fazer unboxing, né? Mas eu achei que o papo pedia um pouco mais de seriedade, então eu achei que se eu ficar sentado aqui, a gente trocando uma ideia mais interessante, e aí a gente vai falar um pouco sobre toda essa mudança que a Sony e a Disney, nesse desacordo meio conveniente para algumas coisas que eu vou falar sobre isso, tá acontecendo aí. E se você chegou no canal agora, seja muito bem-vindo, já liga o sininho aí e se inscreve para ser avisado dos novos vídeos aqui do canal. Curta o vídeo agora e prepare para comentar, legal? O seu comentário é muito importante, faz toda a diferença aqui pro canal. Então é por aí, curte! Cara, então o Homem-Aranha voltou pra Sony. Vamos pensar junto aqui em possíveis consequências e as possibilidades que isso traz. Esse desacordo que aconteceu, a Disney queria morder um pedaço maior e a Sony não gostou, né? E ela resolveu fazer o seguinte: olha, é o seguinte, então o Homem-Aranha tá fora, vocês não fazem mais nada, não quero que vocês produzam mais nenhum filme e ele não vai mais participar de nenhum filme de vocês, tá? Então, ó, Homem-Aranha oficialmente fora do MCU, tá? Dá um jeito aí, sei lá, aproveita o Doutor Estranho pra botar ele no universo paralelo. Dá teus pulos. Existem teorias, pessoas falando que eles vão aproveitar essa coisa do multiverso e o fato de a identidade dele ter sido revelada para o mundo inteiro no final do Longe de Casa, e aí o Doutor Estranho vai mandar ele para um universo completamente paralelo, onde vai só ele e a Tia May, onde ninguém conhece ele, onde não tem nenhum Homem-Aranha, e aí é o universo onde está o Venom. É um negócio interessante, é uma possibilidade interessante, eu acho pouco provável. Pra falar bem a verdade pra você, eu ainda acho que a Disney e a Sony vão chegar em um denominador comum em algum momento aí no futuro próximo. Mas, enquanto isso não acontece, é a oportunidade que eu vejo, tá? Que eu vejo da Sony ter aprendido alguma coisa, ter aproveitado todo esse start, toda essa base que a Marvel deu, que a Disney deu pro Homem-Aranha e fazer algo positivo disso, né? Então, por exemplo, olha que bacana, uma das coisas que mais me incomodavam no Homem-Aranha, e eu falo isso no meu outro vídeo que eu vou deixar aqui no i, acho que é aqui do lado, é o fato do Peter ser muito dependente, né? Nós temos um Peter Parker extremamente dependente do Tony Stark, e isso me incomoda demais, né? O Tony Stark se tornou o tio Ben, então eles fizeram um Homem-Aranha que não é o Homem-Aranha. Foi bem interessante que eu fiz uma live essa semana de gameplay de God of War, e uma das pessoas escreveu isso pra mim, né? Eu acho que foi a Sandra, ela escreveu lá e falou assim, olha, ele não é o Homem-Aranha, mas é um Homem-Aranha. Eu acho que a gente pode ver dessa forma. Eu não sei que Peter Parker é esse, é um Peter Parker do MCU, né? Um Peter Parker do cinema, mas que não condiz com nenhum Peter Parker dos quadrinhos, pelo menos que eu tenha lido até hoje, e eu leio o Peter Parker, eu leio o Homem-Aranha desde o começo dos anos 80, é o meu herói preferido e é o primeiro super-herói que eu tive contato até por conta de desenho animado, por conta daquela série japonesa, daquele Homem-Aranha que jogava uma rede de pesca, né, que o único cara que tinha ali, que era dos quadrinhos, era o Peter Parker, porque todo o resto era completamente diferente, um Homem-Aranha esquisito, mas enfim. E eu não reconheço, eu não consigo, eu adoro o Tom Holland, tá? Vamos deixar algumas coisas claras. Eu gosto do Tom Holland, eu gosto da forma com que ele interpreta o Homem-Aranha, eu gosto dessa ideia desse Peter Parker. Ele só não é o Peter Parker que eu li a minha vida inteira. Não estou falando mal dele, só estou falando que eu não consigo ver a essência Homem-Aranha nele. É o que eu falo, ele fala como Homem-Aranha, ele se move como Homem-Aranha, ele faz piada como Homem-Aranha, ele luta como Homem-Aranha, ele se balança como Homem-Aranha, mas ele não é o Homem-Aranha, ele é um Homem-Aranha. É assim que eu vejo. Então eu acredito que esse rompimento pode chegar a dar maior responsabilidade. Eu acho que pode deixar esse Homem-Aranha do Tom Holland um pouco mais parecido com o Homem-Aranha original, aquele Homem-Aranha que assume tudo, que leva nas costas. Tudo bem, eu entendo que na atualidade a gente percebe que a atual juventude da faixa de idade deles não tem o mesmo nível de responsabilidade, não tem a mesma consciência para algumas coisas que tinha a molecada da época dos anos 60 ali, quando foi criado o Homem-Aranha, que com 18 anos sustentava a casa, que nem o caso do Peter Parker. Aquilo não era incomum, ele era um ferrado,
mas era comum ter os jovens trabalhando para ajudar nas contas de casa, como o Peter fazia. Hoje em dia os pais sustentam os filhos até acima dos 30 anos, né? A situação mudou, a sociedade mudou, a cultura mudou. Não é certo, não é errado, não é melhor, não é pior, só é diferente. Esse Peter Parker do Tom Holland conversa com a juventude de hoje, que é uma juventude que depende dos adultos para 90% das coisas, né? E que tem uma consciência de outras coisas muito maior do que a juventude dos anos 60, 70, 80 jamais teve. Eles têm uma consciência ecológica, uma consciência de mundo um pouco diferente, bem diferente até, mas eles não têm esse lance da autossuficiência, de ter que assumir responsabilidade muito cedo, até porque a cultura dos pais hoje em dia não permite, né? Eles são frágeis, eles são os dons preciosos do céu, eles são os prêmios que os pais receberam, né? Deixou de ser... Porque é muito diferente. Se você for estudar história, você vai ver que essa coisa dos pais amarem os filhos é muito recente. É muito recente. Não tem 50 anos. Na verdade, você casar por amor não tem 100 anos. Então, a gente vive como se o mundo tivesse nascido no dia que a gente nasceu. Parece que a gente esquece que existe 10 mil anos de história do ser humano no planeta, né, de maneira consciente, e acha que tudo sempre foi assim. Às vezes eu vejo um moleque de 15 anos falando que as coisas sempre foram assim, só que eles consideram desde o dia que eles nasceram. Na verdade, desde o momento que eles tiveram algum tipo de consciência, provavelmente a partir dos 4, 5 anos. Tudo isso é uma conversa sobre história, sobre filosofia e sobre psicanálise, que são coisas que eu gosto muito de estudar, né? Para quem não sabe, eu tenho um curso de psicanálise também aí no currículo, além de comportamento humano, né? Outros cursos ligados aí à programação neurolinguística e outros estudos aí que eu adoro, mas isso não vem ao caso. Então eu acho que essa é a oportunidade que a Sony tem de trazer um Homem-Aranha mais maduro, mais responsável, sem ter que ficar fazendo parte de time, sem ter que ficar fazendo parte de grupo, porque por mais que hoje em dia tudo seja time, tudo seja grupo, tudo seja um grupo de pessoas, um todo para fazer alguma coisa, ninguém faz nada sozinho mais hoje em dia, isso mudou, né, de 20 anos para cá, então eles estão atualizando o personagem para isso, é o que o MCU fez, né, você raramente vê um filme deles sozinhos, né, sempre tem a participação de alguém, eles sempre dependem de alguém, eles sempre estão mostrando que ninguém é autossuficiente, legal, isso mudou, isso é assim hoje em dia, então eu acredito que é isso, sabe, eu acho que é a oportunidade que a Sony tem de fazer... Espera o caminhão. É a oportunidade que a Sony tem de fazer um Homem-Aranha mais maduro, um Homem-Aranha mais próximo do Peter Parker clássico dos quadrinhos, que ele tem uma responsabilidade, assim como a possibilidade de colocar e inserir ele no universo do Venom. Saiu aí a notícia recente que havia uma ponta do Tom Holland do filme do Venom, e que não foi autorizada pela Disney, porque isso ia confundir, ia fazer certas coisas lá, e eles não queriam que misturasse isso. Então eu acho que agora a gente tem a chance real, verdadeira, de a gente ver o Homem-Aranha como a gente gostaria, né? Porque assim, eu vejo que muita gente ainda torce o nariz um pouco pro Andrew Garfield. Eu gostava do Peter Parker dele, eu gosto do Homem-Aranha dele. Pra mim o problema de Andrew Garfield não é aquele Homem-Aranha. Aquele Homem-Aranha pra mim é bem legal, ele é bem incrível. Eles pegaram uma fase dos anos 2000 ali do Homem-Aranha pra poder criar o Andrew Garfield, né? Tem um pouquinho, uma pitadinha de final dos anos 90, mas eles beberam numa fonte muito bacana. O problema foi história, o problema foi roteiro. O grande problema mesmo foi roteiro, assim como o Homem-Aranha 3 do Tobey Maguire, o grande problema foi roteiro. Nós temos um Homem-Aranha muito bom, o primeiro filme do Tobey Maguire, um Homem-Aranha excepcional de bom, que é o Homem-Aranha 2, com o Dr. Octopus enfrentando aí o Tobey Maguire, né? E aí um Homem-Aranha 3 que ferrou de vez e acabou com aquela franquia naquele momento. Aí eles tentaram de volta, fizeram ali um lagarto com o Andrew Garfield, que foi bem não lagarto, né? Muito humano, com uma história infelizmente não muito boa, mas ele era um bom Homem-Aranha, ele tinha piadas legais, ele tinha uma luta legal, o balançar dele era muito legal, eu gostava muito. Aí eles fizeram um segundo filme, onde ele enfrenta um Electro horroroso, péssimo, até nem parece que o Jamie Foxx estava afim de fazer, porque tá tão mal interpretado, tá tão ruim, as caras dele não tá legal, e ainda colocam um Duende Verde estranho pra caramba, e aí acabou não funcionando, né? Então o problema não era o Homem-Aranha do Andrew Garfield, eu acho que o problema era o entorno dele. Ele poderia até ter tentado, fora que eles deixaram ali a entender que a gente teria aí um sexteto sinistro, que seria muito legal de ver. Quem sabe agora, com esse negócio do universo do Venom, já tá mais estabelecido, vai ter um Venom 2 e o Homem-Aranha voltando pra Sony, a gente tem a chance da Sony fazer bons filmes e seguindo a linha do que já foi colocada, mas ao mesmo tempo trazendo esse Peter Parker mais para a linha do Peter Parker que a gente conhece, né? Esse Peter Parker responsável. É uma oportunidade para trazer Kraven, para trazer histórias mais pé no chão, menos fantásticas, menos super interplanetárias. Eu acho que isso é muito legal, porque o Homem-Aranha é só um personagem ali da periferia
americana, né? Eu acho que isso é um dos pontos mais legais, é trazer a humanidade dele, né? Então eu acho muito legal que ele seja aquele crânio super inteligente que saiba mexer nos equipamentos tecnológicos avançados do Tony Stark. Legal, mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o nível de inteligência dele para a ciência é muito, muito grande. Ele pode não ser tão inteligente quanto um Reed Richards, quanto um Tony Stark, quanto um Pantera Negra, falando de quadrinhos, tá? Mas a gente sabe que ele também não fica atrás desses caras, ele consegue conversar de igual com eles, né, em certos momentos dos quadrinhos, e isso já antigo, isso já desde sempre, né? E o desequilíbrio emocional, que é muito importante, né? Ele sempre teve um problema de lidar com a raiva, ele sempre teve um problema de lidar com a frustração. Eu acho que eu sinto falta disso nesse Peter Parker, sabe? Nesse do Tom Holland. Embora eu goste muito, eu quero ver tudo que o Tom Holland fizer a partir de agora, porque eu fui conhecer ele por conta do Homem-Aranha, eu não conheci o Tom Holland, mas eu gostei muito do ator, eu acho que ele interpreta muito bem. O problema não é ele, o problema tá na base, na essência da criação do Homem-Aranha. Então eu sou um dos poucos que ficou contente com a saída deles. Eu sei que as pessoas ficam pensando no histórico, a gente tem mania de pensar sempre no histórico, mas se a gente for pensar sempre em histórico, a gente não teria um bom Homem de Ferro, a gente não teria um bom Hulk, a gente não teria um bom Homem-Aranha, né? Então a gente tem que sempre pensar isso, que o novo não é ruim. O fato de ter um estúdio que já fez algumas coisas erradas não quer dizer que os novos vão ser ruins. Eu acho que a gente tem que pisar no freio e aceitar e entender que a arte é feita do artista pra gente e não o contrário, né? Quando a arte começa a ser feita em função do que a gente quer, vai agradar 5 e não vai agradar 50 mil. Eu acho que a gente tem que entender isso, tem que ser feito de lá pra cá, o quem agradar bem, quem não agradar paciência, mas não é por isso que algo é ruim. A gente tem que saber separar o que é ruim do que é bom e o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Eu acho que falta um pouco desse discernimento e tal. Tá virando um podcast isso aqui, né? Porque você vê que eu tô falando direto aqui, tá sem corte, mas o que me importa muito é saber a tua opinião. Então agora a gente chegou no final do vídeo, eu quero que você me explique o que você acha, se você tem alguma expectativa, o que você imagina, e fazer um exercício aí de criatividade. Como é que você imagina que seria a inserção do Tom Holland? Será que eles vão apagar esse fato do Tom Holland ter tido o Tom Holland não, o Peter Parker, né, o Homem-Aranha, ter tido a identidade revelada, ou você acha que não? Você acha que eles vão usar isso de alguma forma, vão usar algum tipo de subterfúgio aí, alguma coisa criativa para apagar isso? Sei lá, nos quadrinhos, quando isso aconteceu, ele teve que ir atrás do Mephisto, o Mephisto fez apagar grande parte do passado dele para poder trazer a identidade dele de volta, né? Ou seja, o Mephisto faz as coisas à custa de sofrimento, à custa de sofrimento mesmo, né? De a pessoa pagar de alguma forma através da dor, né? Porque ele se alimenta disso, né? É um ser que é a emanação do mal do universo. Meu, é muito legal, adoro o Mephisto. É até meio sádico falar isso, né? Ele adora o Mephisto. Não sou do mal. Mas é que é um personagem que eu acho que é muito intrigante. Ele dá temas filosóficos muito legais, principalmente em histórias em que ele se envolve com o surfista prateado. Eu gosto muito. Mas fala aí, qual que é a sua expectativa? É ruim ou é boa? Você acha que a Sony ainda se acerta com a Disney? Eu acho que, infelizmente, na boa, eu acho que, infelizmente, a Sony vai acabar se acertando com a Disney e vai voltar tudo ao normal. Mas eu espero que não. Eu espero que siga independente. Eu acho que é muito importante essa independência. Eu acho que a Disney chegou e montou um universo fantástico. Eu adoro o MCU, mas agora ele tá tão grande que ele tá amarrado. Você não vai conseguir criar grandes coisas porque você já tem muito passado. Então você tem que ficar criando coisas muito novas e a Disney é muito capaz disso. Se a gente pensar em Guerra Infinita, eles foram por pontos que a gente não imaginou. Ultimato, eles foram por coisas que ninguém imaginou. Então eu acho que isso é um ponto muito forte que o MCU tem, de criar coisas do zero, né, de trazer coisas sem precisar se basear no próprio histórico. Não é porque aconteceu X coisa no passado que obrigatoriamente eles têm que levar isso em conta. Não, eles podem levar coisas em conta que você não conheceu, porque você viu ali no filme de 2 horas alguns momentos da vida de um herói. Se o herói tem 30 anos, você está acompanhando ali que seja 5 dias da vida do cara, você não sabe o que ele fez no restante. Homem de Ferro 3, que é um filme meio infeliz, eles usaram isso. Você já tinha 2 filmes do Homem de Ferro, já tinha aparição dele em outros filmes, e aí de repente eles usaram esse Homem de Ferro, o passado dele, um dia, no ano novo, como base para criar um vilão que tinha rancor, tinha mágoa com relação a ele. Então eu acho que a gente tem que levar muito isso em conta e tá sempre de mente aberta, sempre de mente aberta, sempre de mente aberta, para que você possa curtir os filmes independente de serem bons ou não. Legal? Comente, curta, compartilhe, fala do canal para seu amigo e fica ligado que eu vou começar a criar um clube de inscritos aqui no canal. Vai ser baratinho, mas vai ter sorteio, vai ter prêmio, vai ter acesso a vídeos antes do lançamento, vai ter acesso a um grupo de bate-papo exclusivo comigo e, dependendo do nível da sua associação, você vai poder até palpitar e participar de alguns vídeos, de alguns temas. Legal? Vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!